Corria o ano de 1904, quando, no cenário vibrante da maior exposição mundial da história americana, um padre vindo das profundezas rurais de Portugal apresentou ao mundo uma invenção que desafiava a imaginação e as leis da indústria da época. Manuel Antônio Gomes, um homem cuja visão transcendia as fronteiras do seu tempo e da sua paróquia, construíra uma máquina colossal capaz de derreter ferro em menos de um minuto, de liquefazer o tungstênio, o metal com o ponto de fusão mais elevado conhecido na Terra, e de atingir temperaturas tão extremas que eram capazes de fundir poeira comum até a transformar em pedra sólida. O que tornava este engenho verdadeiramente extraordinário não era apenas a sua força bruta, mas o facto de operar num silêncio absoluto, sem o auxílio de eletricidade, sem o consumo de combustíveis fósseis e sem que ocorresse um único evento de combustão interna. Toda a máquina, um prodígio de engenharia ótica e mecânica, dependia exclusivamente de dois elementos abundantes e ancestrais: a luz do sol e um arranjo meticuloso de espelhos. Este dispositivo era de tal forma impressionante que conquistou o grande prêmio na Feira Mundial de St. Louis, sendo descrito pelo conceituado New York Times como a invenção mais notável de todo o evento. Rumores da época sugeriam inclusivamente que o governo dos Estados Unidos teria tentado adquirir a tecnologia. No entanto, no preciso momento em que parecia prestes a revolucionar o paradigma energético global, a máquina desapareceu. O seu criador regressou a Portugal e nunca mais voltou a dedicar-se à energia solar. Para compreendermos o funcionamento desta máquina, o seu propósito e o mistério do seu destino, precisamos de olhar para a vida de Manuel Antônio Gomes, mais conhecido como Padre Himalaia. Nascido a 9 de dezembro de 1868, em Arcos de Valdevez, um recanto rural e montanhoso no norte de Portugal, Himalaia cresceu num ambiente onde a terra ditava o ritmo da vida. Foi precisamente nesses campos, durante a sua infância, que ele observou um fenômeno que a maioria das pessoas ignorava. Após as violentas tempestades elétricas que assolavam a região, as colheitas pareciam sempre mais verdes, mais fortes e visivelmente mais saudáveis. Embora na altura ainda não possuísse o conhecimento científico necessário para o explicar, o jovem Manuel estava a testemunhar o processo de fixação do azoto atmosférico. Os relâmpagos, com a sua energia imensa, forçavam o azoto do ar a penetrar no solo, criando um fertilizante natural que permitia às plantas florescer com um vigor invulgar. Esta observação singular tornou-se a semente de uma obsessão vitalícia, a de domesticar e aproveitar o poder incomensurável da natureza. O padre Himalaia vislumbrava um futuro alimentado pelo sol, um futuro onde a humanidade pudesse recriar a magia química daquelas tempestades e substituir os motores a carvão, negros e poluentes, que começavam a impulsionar a Revolução Industrial na Europa. Decidido a aprofundar os seus estudos, viajou para Paris, onde estudou sob a orientação de Marcellin Berthelot, um dos fundadores da termoquímica moderna. Foi ali que Himalaia chegou à conclusão que definiria o seu trabalho. Se conseguisse concentrar a luz solar até atingir temperaturas suficientemente elevadas, poderia não apenas replicar a química do azoto provocada pelos relâmpagos, mas também fundir metais e impulsionar motores a vapor, substituindo o carvão nos processos industriais mais intensivos do planeta. É importante notar que a ideia de utilizar o poder do Sol não era nova. A lenda grega atribui a Arquimedes o projeto de uma arma de espelhos em 212 a.C., que teria focado a luz solar nos navios de guerra romanos para os incendiar durante o cerco de Siracusa. Séculos mais tarde, em 1878, na Exposição Mundial de Paris, o inventor francês Augustin Mouchot apresentou um motor a vapor solar, que paradoxalmente alimentava uma máquina de gelo. Apesar de ter ganho uma medalha de ouro, o invento de Mouchot enfrentou problemas de eficiência que o impediam de ser viável para o trabalho industrial real,
especialmente numa altura em que o carvão se tornava barato e abundante. Mas o padre Himalaia viu no trabalho de Musho um potencial que poucos reconheceram e iniciou o longo e tortuoso processo de construção da sua própria máquina solar. Foi um percurso de 5 anos, atravessando 4 países, que quase culminou em humilhação pública antes mesmo de chegar a St. Louis. A primeira versão do seu engenho surgiu na primavera de 1900, montada em Neuilly-sur-Seine, nos arredores de Paris. Utilizando uma lente de Fresnel, a máquina atingiu temperaturas próximas dos 1000 graus Fahrenheit, o que provou o conceito, mas ficou muito aquém do necessário para fins industriais. Uma segunda versão, construída no mesmo verão no sul de França, elevou a temperatura para os 1600 graus, o suficiente para liquefazer alumínio, mas ainda insuficiente para o aço ou o cobre. Em 1901, Himalaia redesenhou o sistema por completo, abandonando as lentes de Fresnel em favor de uma matriz de espelhos paraboloides. Um paraboloide é uma superfície refletora curva, semelhante à geometria que encontramos hoje numa antena parabólica, capaz de focar os raios de luz paralelos num único ponto focal. Himalaia organizou milhares de pequenos espelhos individuais ao longo desta superfície curva, cada um cuidadosamente angulado para dirigir a luz para um ponto comum. Além disso, tomou uma decisão de engenharia que o distinguiu de todos os seus antecessores. Separou completamente a fornalha da estrutura dos espelhos, mantendo a fornalha estacionária enquanto o conjunto de espelhos se movia para seguir o sol. Contudo, a estreia pública desta nova máquina em 1902, nos arredores de Lisboa, terminou em desastre. Perante uma multidão que incluía o rei Dom Carlos I, a energia concentrada foi tão intensa que a máquina derreteu a sua própria estrutura de suporte, provocando o colapso do engenho e lançando pânico entre os espectadores. Este incidente marcou a última vez que o padre Himalaia realizou uma demonstração pública perante uma audiência europeia. No verão de 1904, a quarta e última versão, batizada por Himalaia como pirelióforo, do grego, a máquina que transporta o fogo do sol, foi montada manualmente no Louisiana. A escala da Exposição Mundial de 1904 não tinha precedentes na história americana, com cerca de 20 milhões de pessoas a passarem pelos seus portões, o que correspondia na época a 1/4 da população total dos Estados Unidos. Entre incubadoras de bebés, máquinas de raio-x e uma roda gigante capaz de transportar mais de 2.000 pessoas por volta, nenhuma criação atraía uma atenção tão persistente e incrédula como o misterioso dispositivo de Himalaia. Concluído em agosto de 1904, o pirelióforo elevava-se a 13 metros de altura, assente sobre carris circulares que permitiam a rotação horizontal para acompanhar o movimento do Sol. Para o ajuste vertical, o setor dos espelhos podia ser inclinado de forma independente. Ambos os eixos eram controlados por um mecanismo de relojoaria de alta precisão, um sistema de engrenagens e escapamentos movido por uma mola, que sincronizava automaticamente a matriz de espelhos com a rotação da Terra. Sem eletricidade ou motores externos, a máquina mantinha o foco na fornalha estacionária desde o amanhecer até o crepúsculo. A superfície refletora cobria cerca de 80 metros quadrados, composta por 6.117 espelhos de vidro prateado, cada um sensivelmente do tamanho de uma carta de baralho. Em conjunto, focavam a luz numa fornalha construída para suportar até 7.200 graus Fahrenheit. O poder demonstrado por Himalaia era algo nunca antes visto. Blocos de ferro eram liquefeitos em 60 segundos. O pó transformava-se em rocha e a madeira vaporizava-se instantaneamente, desaparecendo sem deixar rastro de chama ou fumo. A notícia espalhou-se rapidamente, atraindo delegações governamentais da Europa, Ásia e Américas. Relatos da época mencionam ofertas de contingentes japoneses e propostas do governo americano,
que incluíam a cidadania em troca da posse da máquina. O pirelióforo tornou-se o instrumento científico mais discutido no mundo, sendo laureado com o Grande Prêmio e várias medalhas, além de um diploma assinado pelo presidente Theodore Roosevelt. No entanto, o fim da Feira Mundial marcou também o fim da glória do pirelióforo. Apesar da sua genialidade, a máquina surgiu no pior momento possível. No início do século XX, o mundo estava a apostar tudo no carvão e, cada vez mais, no petróleo. Fortunas imensas estavam a ser construídas sobre combustíveis fósseis baratos, e poucos estavam dispostos a arriscar na energia solar, que ainda apresentava limitações claras, como a dependência total de céus limpos. Himalaia admitiu que precisaria de um investimento equivalente a 1,5 milhões de dólares atuais para tornar a sua invenção comercialmente viável, um risco que nenhum investidor quis assumir. Assim, a máquina caiu no esquecimento e o seu destino final permanece incerto. Alguns dizem que o padre Himalaia tentou doá-la a universidades, mas os custos de transporte eram proibitivos. Outros afirmam que foi desmantelada e que os seus espelhos foram roubados. Há ainda quem sugira que teve o mesmo fim trágico da roda gigante da feira, destruída com dinamite. O que se sabe ao certo é que St. Louis foi a última vez que o pirelióforo foi visto em público. Após alguns anos nos Estados Unidos, Himalaia regressou a Portugal, onde se tornou um membro distinto da Academia de Ciências, dedicando o resto da sua vida a estudos sobre explosivos e outras áreas, falecendo em 1913, sem nunca mais trabalhar em máquinas solares. Contudo, os princípios demonstrados pelo pirelióforo não morreram com ele. 9 anos depois, Frank Schumann construiu uma central solar no Egito, nas margens do Nilo, utilizando refletores parabólicos para bombear água de irrigação em escala industrial. Em 1949, um forno solar foi construído em Montlouis, França, seguindo os mesmos princípios de concentração de Himalaia. O sucesso deste projeto levou à criação, em 1970, do forno solar de Odeilo, nos Pirineus, conhecido como o forno Godzilla, devido à sua escala monstruosa, capaz de concentrar o equivalente a 10.000 sóis num único ponto focal. Em 1981, a União Soviética completou o maior forno solar do mundo, no Uzbequistão. Hoje, o legado do padre Himalaia vive em pequena escala em milhões de fogões solares em todo o mundo em desenvolvimento e em projetos inovadores na Índia, onde fornos solares estão a ser testados para substituir as piras de madeira em cremações, poupando centenas de quilos de lenha por cada utilização. Aquilo que o padre Himalaia demonstrou num campo em St. Louis no verão de 1904 foi que o Sol possui o potencial para resolver muitos dos problemas fundamentais do nosso mundo moderno, bastando para isso que estejamos preparados para abraçar a tecnologia que ele, com tanta audácia, antecipou. O pirelióforo de Manuel Antônio Gomes não foi apenas uma curiosidade mecânica de uma feira distante, mas sim um grito pioneiro de uma revolução que, embora adiada por décadas de domínio dos combustíveis fósseis, se tornou hoje a pedra angular das nossas esperanças por um futuro sustentável. A visão de um homem que observava o crescimento da erva após as tempestades em Arcos de Valdevez transformou-se numa estrutura monumental que desafiava a própria essência do calor, provando que o gênio humano, quando alinhado com as forças primordiais da natureza, pode de facto capturar o fogo do céu para iluminar o caminho do progresso sem a necessidade de poluir a terra que nos sustenta. A história de Himalaia é a história da persistência de uma ideia que, tal como a luz que ele tanto estudou, pode ser temporariamente obscurecida pelas nuvens do progresso industrial imediato, mas que acaba sempre por encontrar um caminho para brilhar novamente quando as condições se tornam propícias. Se olharmos para os modernos campos de espelhos parabólicos que hoje decoram desertos e planícies por todo o globo,
Não podemos deixar de ver neles o reflexo daquelas 6.117 lâminas de vidro prateado, que há mais de um século mostraram a uma multidão atônita que o Sol era, e continua a ser, o nosso recurso mais potente e inesgotável. O silêncio daquela máquina em 1904 era o prenúncio de uma harmonia que ainda tentamos alcançar plenamente entre a tecnologia e o ambiente. Uma lição de simplicidade e eficácia que o Padre Himalaia nos legou como um desafio para as gerações futuras. A sua transição para o estudo dos explosivos nos anos finais da sua vida pode parecer um desvio radical, mas talvez fosse apenas outra forma de tentar compreender as forças energéticas massivas que ele primeiro vislumbrou no Sol e nos relâmpagos da sua juventude. Independentemente do destino físico das toneladas de aço e vidro que compunham o pirelióforo, a verdade é que o fogo que ele transportou nunca se apagou totalmente, permanecendo latente nos princípios da termodinâmica solar que hoje sustentam a nossa transição energética global. É fascinante pensar como o mundo teria sido diferente se as ofertas do governo japonês ou americano tivessem resultado numa implementação comercial imediata, possivelmente poupando ao planeta um século de emissões de carbono. Mas o contexto econômico da época, governado pela abundância fácil do carvão e do petróleo, era um adversário demasiado forte, até para o calor concentrado de 7.000 graus. Himalaia foi um mártir do seu próprio pioneirismo. Um homem que viu o futuro com uma clareza que o seu presente não conseguia comportar nem financiar. Hoje, ao olharmos para as soluções de energia renovável, reconhecemos no Padre Himalaia não apenas um padre inventor, mas um profeta da sustentabilidade, cuja máquina, embora desaparecida, continua a ser uma das demonstrações mais puras e impressionantes do engenho humano aplicadas à energia gratuita do cosmos. A escala monumental da exposição de St. Louis serviu de palco para o que ele chamava de a máquina que transporta o fogo do Sol. E embora os registros de presidentes e medalhas de ouro permaneçam em arquivos históricos, o verdadeiro prêmio do seu trabalho é a validação contínua da sua tese original, de que o Sol pode e deve ser a força motriz da civilização. O legado de Himalaia é um lembrete constante de que a inovação muitas vezes requer mais do que apenas gênio técnico. Requer um ecossistema econômico pronto para a aceitar. O facto de estarmos agora, em pleno século XXI, a redescobrir e a implementar em larga escala as tecnologias que ele demonstrou em 1904 é o maior testemunho possível da sua inteligência e da sua visão de futuro. Cada painel solar e cada espelho parabólico que captura a luz do dia é uma homenagem silenciosa àquele padre português que, armado com nada mais do que paciência, conhecimento e uma crença inabalável no poder da natureza, construiu uma máquina que podia derreter o metal mais duro da Terra usando apenas o brilho do céu. A história do pirelióforo é, em última análise, uma lição sobre a natureza cíclica da inovação humana e sobre como as grandes ideias raramente morrem, esperando apenas que o resto do mundo alcance o nível de necessidade e compreensão necessário para as pôr em prática de forma definitiva e global. Que a luz capturada por Himalaia em St. Louis continue a iluminar a nossa busca por soluções energéticas que não comprometam a beleza e a saúde do planeta que ele tanto admirava nas suas caminhadas juvenis pelos campos de Arcos de Valdevez, transformando o fogo solar num motor de vida e não de destruição.